Bocadas e fechados, semana 2 e 3, muito para falar, muito para analisar e vamos já para a semana 2 que eu só tive a oportunidade de ver um ou dois jogos, por isso não vai ser uma análise assim tão profunda àquilo que se passou, mas vamos analisar aqui o que é que houve de estatística, de pontos de fantasy, para ver se havia aqui alguma mudança de resultados se as escolhas tivessem sido diferentes. E começamos pelo jogo mais equilibrado da semana 2, que foi a vitória do Barrinha, do tricampeão, contra o Parobé. Então o Barrinha conseguiu quase aqui 300 pontos contra o Parobé, que só fez 221,5. Do lado do Parobé tivemos aqui o Drake May, que não se portou muito mal, até teve aqui 7 pontos acima da projeção. Bijan Robinson, também aqui uma boa bugada, 18 pontos à maior. Depois Jackson Smith Jigba, aliás, 8 pontos. E fora isso, desapontou principalmente aqui Jefferson, na lesão do JJ McCarthy, faz aqui 10 pontos a menos. O Nioco perde aqui quase 4 pontos. O Brian Thomas, também um dos maiores desapontamentos deste início de temporada, a fazer aqui menos 11 pontos. Trevelyan Anderson é um bocado esquisito, como os Patriots não estão a confiar tanto nele, faz aqui apenas 8 pontos. Uh, Nesta semana 2 ele consegue apenas 3 carries para 10 jardas. Foi um bocadinho melhor na semana 3, já lá iremos. Mesmo assim, Ramondre Stevenson está à frente dele ainda, o que é um pouco estranho. Nick Cross tenta a projeção, tal como o Logan Wilson, a defesa dos Colts faz 0 pontos aqui contra os Nuggets. Os Nuggets contra os Broncos. Mudamos um bocado de modalidade. Mas aqui era difícil chegar aos 300 pontos, porque o Barrinha claramente teve aqui umas boas jogadas, e depois não havia nada no banco. O Oconco podia entrar aqui para o lugar do Anderson, mas também eram só mais 4 pontos, e de resto não havia assim mais nada. Por isso era muito difícil aqui, considerando Anderson, o Brian Thomas e o Jefferson, era preciso aqui uma bocada de um destes a chegar aos 50 pontos para poder haver aqui maior equilíbrio e para o B poder sonhar com outro resultado. Porque depois aqui no banco, como podem ver, Tank Bixby, na chegada aos Eagles, não, ele jogou sequer, jogou. Jogou, mas está com 2 jogos sem snaps. O Buti está mais ou menos aceitável, mas mesmo assim muito poucos pontos comparado com aquela primeira semana. Não havia aqui nada que o Parobé pudesse fazer. Do lado do Barrinha, o Daniels perdeu aqui 10 pontinhos, ele lesionou-se. O Cook teve a bugada, o Amor Hassan Brown também teve uma bugada, o Tyreek Hill faz aqui mais 8 pontos, a defesa dos Bills mais 13 pontos, por isso há aqui 5 bugadas, e mesmo aqui o CD Lamb também ganha aqui uns pontinhos. Portanto, estão aqui 5, 6 jogadores ou unidades que pontuaram bastante alto para o Barrinha e que possibilitaram esta vitória. Aqui no banco, Fields, também lesionado, ficou muito abaixo, mas depois há aqui Scatibel, que fez uma boa semana 2 e também uma boa semana 3, apesar de ter ficado no banco do Barrinha nas 2 semanas. Cortland Sutton foi um desapontamento muito abaixo nesta semana 2. A defesa dos Eagles também faz mais 4 pontos, mas a defesa dos Bills foi a escolha certa. Por isso, vitória incontestável do Barrinha. Um pouco mais dentro daquilo que se espera dele, da qualidade do elenco dele, uh, do elenco de um tricampeão. Vamos lá ver agora como é que ele se vai resolver com as lesões do Daniels, do Fields
e do CD Lamb, que já falaremos mais à frente. O CD Lamb também se lesionou agora na semana 3. Mas na semana 2 não há nada a dizer. Boa vitória do Barrinha. Outra vitória um pouco difícil de contestar é aqui do Moscambilha sobre o Smiles por 248 pontos contra 186. Uh, aqui o Moscambilhão até teve o Alan bem abaixo daquilo que ele sabe, 13 pontos e meio. Brissol também perdeu pontos. Colson Loveland, enfim. O Chicago contra o Detroit foi o único jogo que vi no domingo, à hora de jantar, e aquelas decisões do Caleb, não só de não passar a bola ao Colson, mas tudo o resto. Toda a presença no pocket dele neste jogo contra Detroit foi aberrante. E o Loveland não fez qualquer ponto neste jogo. DK Metcalf também perde aqui 8 pontos, ou 9, mais. E depois há aqui só uma perda pontual, tanto este como este, depois, tanto os defesas, depois é recompensado aqui pela defesa dos Ravens, e mesmo o Fairbairn ganha aqui um ponto, mas de destaque claramente as jogadas do Chase e do Neighbors, que fazem aqui juntos mais de 110 pontos dos 248. Por isso, estes dois aqui ajudaram bastante para a vitória contra os Spurs. Depois no banco também não havia assim nada que pudesse fazer diferença para, mais para cima. O McCarthy lesionou-se e ficou muito abaixo. Ingram também perde aqui 10 pontos e também se lesionou. Andrews, uma vergonha. Theo Johnson ganhava aqui 12 pontos e meio em relação ao Colston, mas fora isso, foi tudo a perder, tirando mesmo o Theo Johnson. Do lado do Smiles, teve o Mahomes dentro da projeção, o Jameson Williams esteve bem acima no jogo contra o Chicago. Romeo Dunze também nesse shootout também faz aqui 46 pontos e meio, bastante bem o Odunze neste início de temporada, mas depois o resto é uma desgraça. Teve aqui o Henry, que fez uma das suas piores exibições em anos recentes. Ele tem aqui neste jogo contra Browns, teve apenas 23 jardas, uma média de 2 jardas por carry. Laporta perto de 9 pontos, foi dos poucos que não beneficiou desse shootout do jogo do Detroit contra o Chicago. Ocasek também perde pontos, apenas uma recepção para 12 jardas contra os Falcons. E depois aqui está aqui a maldição dos bichados do Smiles, que na semana 1 perde o Worthy na primeira ou segunda jogada, e o ombro do Worthy vai de Olavo, e nesta segunda semana é o Jaden Reed que foi também com os porcos, também o ombro. Também na primeira ou segunda jogada, não, foi na primeira drive, foi no final da primeira drive que o Reed podia ter tido uma recepção para touchdown, mas houve um penalty da linha ofensiva dos Packers e o Reed se ilusionado dessa jogada e agora vai falhar tempo. Portanto, o Smiles está aqui sem Reed, está sem o Worthy, está sem o Brandon Ayuk, sem o Joe Mixon, sem o TJ Spears. Por isso, muitos bichados do lado do Smiles. Ele que gosta deles, mas assim também já é em demasia. E por isso, mesmo olhando aqui para o banco, nada. Não havia aqui nada que fizesse sequer cheirar os 200 pontos. Por isso, jogo relativamente fácil e decidido nestes dois bugs do Chase e do Neighbors. O Samuel ganhou ao Meidão por quase 50 pontos de diferença. O Samuel teve aqui o Lawrence a fazer um pouco abaixo da projeção. O Connor também perdeu alguns pontos, perdeu aqui 12 pontos. Divo Samuel dentro. O Tyron Tracy também perde. O Bobby Wagner dentro.
Cam Bynum dentro, Jake Bates também está mais ou menos dentro da margem de erro, só que depois vêm as jogadas, principalmente aqui. Joan Johnson, relativamente bem, acima, 8 pontos ganha aqui, mas depois Kenneth Walker e Jamir Gibbs, estes dois aqui conseguem. O Kenneth Walker ganha aqui 11 pontos, o Gibbs ganha 7, e isto tudo acumula. No banco, vamos ver o que é que o Samuel tinha aqui no banco. Tinha o GT Van Sanders, que podia ter ganho aqui pontos em relação ao Terran Tracy, por exemplo. Uh, Aaron Rodgers ficou abaixo, por isso vou escolher quarterbacks, o que nem sempre é o caso com o Samuel. Mas aqui boas pontuações, muita gente nos 15 mais, até mesmo nos 18 mais. O pontuador mais baixo destes principais aqui foi mesmo o Tyron Tracy com 18,5. E podia ganhar aqui algo, 2 pontos com o Sagan, com o Jatavian Sanders, mas fora isso, bastante bem a equipa de Samuel esta semana. Do lado do Parobé, teve Jalen Hurts, que desapareceu e não ajudou em nada esta semana. Apenas 27 pontos, quase 20 abaixo da projeção. Swift dentro. O Pucanacua fez aqui uma boa bocada, 17 pontos ao maior. O John Speed perdeu. Nico Collins perdeu. Karen Williams perdeu bastante. Led Bangkok também bastante abaixo. Por isso foi tudo a perder. Mesmo Travis Hunter ainda não justificou muito. 11 pontos e meio para um defesa não está mal, mas tendo em conta a justificação por trás da presença do Hunter aqui neste lugar, acaba por ser pouco. O Travis Hunter aqui dava jeito se fizesse 20 pontos, porque depois compensava, mesmo que houvesse essas perdas, por exemplo, perde aqui quase um ponto com a defesa dos Texans, perde 2 pontos com o Cairo Santos, perde 5 pontos com o Zach Bond, por isso precisava aqui do Hunter a fazer números muito acima do que se espera normalmente de um DP. Portanto, para já, Travis Hunter não justifica aqui a presença, mas também olhando aqui para o banco, uh, o gelado não tinha aqui ninguém. Tinha o Blake Corum, praticamente só ele, 23 pontos. Fazia aqui mais que o Led McConkey, por exemplo, mais 9 pontos. Mas não havia aqui mais nada que pudesse fazer o gelado para dar a volta a este jogo. Portanto, mais uma vitória bastante simples, aqui com as duas jogadas do Gibbs e do Walker. Ficou bastante fácil. Depois aqui o Ward desapareceu, portanto, o gelado não teve grande sorte nestas 2 primeiras semanas de Fantasy. Vamos aqui ao nosso churão da temporada. Para já, o CIA ganhou ao Pompeu, aqui por 40 pontos. Mais 43 e meio. Uh, tivemos aqui o Baker Mayfield, 7 pontos acima. Tivemos o mais quem? Tivemos a bugada Jonathan Taylor, 62 pontos e meio, quase mais 30 pontos do que a projeção. O Taylor deve estar top 3 pelo menos da temporada. Deve ser mesmo o melhor, deve ser mesmo o melhor jogador de fantasy deste início de temporada. Ele tem estado bastante bem neste jogo aqui. No semana 2 foram 165 jardas e mais 50 em recepção com um touchdown, por isso bugou mesmo. E na semana 3 também bugou. Uh, porque depois teve aqui Trey McBride dentro da projeção, Jack and Briscoe também, Lions ganhou um pouco, o Willot e o Ellis perdem um pouco, mas o que o Ellis e o Lutz perdem, aqui o Brisker e os Lions ganham. O Higgins também ganha aqui 2 pontinhos, depois bastante abaixo, o início da época aterrador, aqui do Pacheco e do Marvin Harrison. Chuba Hubbard também perde aqui 6 pontitos, também não foi o ideal.
Mas aqui a bugada do Jonathan Taylor ajuda e muito ao resto. Depois no banco, o Tita Boa Macmillan podia ter entrado para o lugar do Pacheco. O Wendell Robinson também 44 pontos, também podia ter entrado para o lugar do Harrison. O que é que há aqui mais? O Pachuel Tutan também quase 23 pontos. Houve aqui alguns jogadores que fizeram bem mais com o Harrison e com o Pacheco. Mesmo com o T. Higgins também faz bem menos que o Wendell Robinson, mas 22 pontos não é mau para este jogo. Está aqui um bom banco para já. Pena aqui o Harrison e o Pacheco estão um pouco fora da temporada para já. Do lado do Pompeu, Burrow teve a lesão, é um grande problema, uma dor de cabeça enorme agora para o Pompeu, esta lesão do Burrow, e para os Bengals também, tendo em conta o que aconteceu no último jogo. Mas o Burrow faz apenas 11 pontos e meio neste jogo. Ele aqui tem a projeção de 0. Isto é o erro da ESPN por causa da lesão. Porque a projeção dele devia estar dentro dos 42, 43. Jacobs também perde aqui 5 pontos. A Jane Brown perde 14. Ganha aqui um bocadinho com o Tyler Warren. Ganha também com o Etienne. Perde um pouco com o Ashan. Perde bastante com o Drake London. Portanto, foi muitas perdas e depois aqui com o Joe Burrow. eh, Se o Joe Burrow fizesse os 30 mais, já dava para fechar distâncias e depois aqui, se o Drake London ou o AJ Brown fizessem mais os pontinhos, o Pompeu já tinha disputado este jogo. Mas Shawn Jennings também podia ter entrado aqui para o lugar de alguém, para o lugar do Brown, por exemplo. Eram mais 20 pontos. Bug do Dak Prescott, portanto, Prescott mais Jennings. Só o Prescott já dava, mas Prescott e Jennings e até Quentin Johnson também, bom início da época do Johnson. Mas pronto, só estes dois aqui, já Jennings e Prescott já dava para virar o jogo. Mas quem é que iria supor que o Burrow solucionava? Vitória do Chambel contra o Capi, 224 pontos e meio contra 188, quase. Chambel teve aqui a aposta no Caleb Williams nesta semana desgraçada. Mesmo assim, o homem faz 38 pontos. Não está mal, tendo em conta que é o Caleb. O Becky Irving ganha aqui 2 pontinhos. Ele fez uma semana um pouco abaixo daquilo que ele mostrou a semana passada, a época passada. Apenas 20 pontos na semana 1, mas aqui já bem melhor. Chris Love perde aqui um bocadinho. O Pitts também perde um ponto e pouco. Diggs também perde, McCaffrey também perde, depois ganha aqui com o Pickens. Jesse Bates foi dos principais destaques negativos do Chambel, mas depois a defesa do Seahawks e o Brandon Aubrey compensaram. Jordan Love, se entrasse, ganhava aqui 4 pontos, 3 pontos em relação ao Caleb. Queen Ai, chegou à liga e não sei dizer o nome ainda. Quinshon Judkins, 22 pontos, também podia ter entrado aqui para o lugar do Dix, por exemplo. Mas foi serviços mínimos dos Maurice Packers do Chambel, mas chegou, porque aqui do lado do Capi tivemos Lamar um bocadinho abaixo, os Ravens marcam 41 pontos e mesmo assim Lamar não chega aos 50 de fantasy. O Javonte faz aqui uma boa exibição, 44 pontos de fantasy. Ele teve quase 100 jardas em corrida com touchdown e depois mais 33 em recepção. Kelsey dentro da projeção, o DJ Moore perde bastante. O Mario Hampton então não se fala. Anthony Moore aqui a vender o jogo do Capi claramente. Depois aqui Edwards, o Hollywood Brown também não ajuda. A defesa dos Broncos também em território negativo. No banco havia Ramondre Stevenson, que já dava praticamente para virar o jogo. Stevenson no lugar do Hampton, por exemplo. Keenan Allen no lugar do Hollywood Brown. E Zach Ertz no lugar de alguém.
É. Do Kelsey se calhar não convinha, mas pronto, 28 pontos que ficaram aqui no banco. O KB podia ter ganho este jogo, eh, mas, mas não ganhou, não ganhou. Houve aqui vários jogadores que falharam, mas é um bom duelo. Está aqui um. Acho que tanto Capi como Chambel podem sonhar com coisas bonitas este ano na sua conferência. Tripa seca, ganhou a Chu, vitória do PV, aqui com o Stafford em cima da projeção mesmo. O Barkley a perder aqui um pontinho, mas depois o Adams ganha aqui 13. Outros 13 do Jake Ferguson, um dos melhores tight deste início de temporada. Uh, Pollard perde aqui 2 pontos, ou 1,5 ponto, nada de especial. Ridley e Coleman é que perdem um pouco mais. Mas depois a defesa até esteve bastante bem. Branch, Branch ganha 2 pontos. Ernest Jones dentro da projeção. Cam Little ganha aqui 1 ponto. A defesa dos Cowboys é que foi uma desgraça. Depois aqui no banco, o Bo Nix fez mais pontos que o Stafford. Josh Downs podia ter entrado para o lugar do Coleman, por exemplo. Mas não havia aqui muitas alterações a fazer. Boa vitória do Tripa Seca, dentro aqui da média de pontos da liga. Podia ter feito aqui um pouco mais, podia ter chegado aos 230 facilmente. Mas do lado do show, Gino Smith perde aqui muitos pontos, perde quase 20 pontos para o show. Aston Gianti também perde bastante, perde 17 pontos quase. 9 pontos aqui do Garrett Wilson. Brock Bowers também perde aqui 13 pontos. Mais 6 pontos aqui do Parsol. Mais 14 pontos aqui do Chase Brown. São muitos pontos. E depois o Alvin Kamara ganha aqui 11, mas não chega para o resto, não é? Nem o Fred Warner a ganhar aqui 6, também não ajuda. A defesa dos Patriots a ganhar também mais 6 e qualquer coisa. Não havia grande coisa. Podia ter entrado Tua, podia ter entrado mais quem? Henley fazia mais 2 pontinhos que o Fred Warner. E fora isso, Ion Manor. Ion Manor também podia ter entrado aqui para o lugar de quem? 21 pontos, podia ter entrado para o lugar do Ricky Parcell, por exemplo. O Chiu ficou basicamente a uma mudança de quarterback de ganhar este jogo. Porque ele perde por 27. O Tua faz aqui mais 21, 22. Aqui Tua mais o. Não dava, é que não dava. Não dava mesmo assim. Mesmo o Maynard por Parsol 7 era no limite. Era mesmo no limite. Parsol por Io Manor e o Gino pelo Tua. Uh, mas é muita gente aqui a perder. Muita gente a fazer menos de 15 pontos. Aqui Bowers, Wilson, Chianti. Rico Parsol, por isso fica difícil assim para o Chu ganhar. Último jogo desta semana 2, a vitória do Boa Vista, a primeira vitória da época do novo membro, contra o Dr. Luís. Kyler Murray faz aqui menos 10 pontos. O Aaron Jones lesionado neste jogo, também perde aqui 16 pontos. Ele agora está no IR, uma perda significativa para o Boa Vista. Rashid Shaheed ganha aqui 3 pontinhos. Bugada do Craft, 45 pontos, quase 30 a mais do que o projetado. O Sheikha Davenant também ganha aqui uns pontitos. O Adel também. Myers perde um pouco, mas defesa de Jets já para território negativo. Depois aqui no banco, o Goff tinha disparado a pontuação do Boa Vista. Tinha sido mais 27 pontos que o Kyler Murray. Jerome Ford também tinha dado jeito aqui no lugar do Jones, por exemplo. Mas este banquinho aqui é muito fraco e agora com a lesão do Aaron Jones
Vamos ver como é que o Diogo se desenrasca, porque já tinha avisado que é um dos ponteiros mais fraquitos da liga. Ele aqui consegue ganhar com 211 pontos, que não é uma pontuação assim muito alta, mas que beneficia aqui também de pontuações baixas por parte do Cincinnati Bengals. O Justin Herbert até ganha aqui quase 6 pontos, o Nick Chubb perde aqui um, menos 5 pontos do Egbuka, o Fanning ganha 3,5, menos 4 pontos do Devonta, o Cooper Cup é dos poucos destaques positivos, das poucas bugadas do Dr. Luís, David Montgomery dentro da projeção, aliás, mas depois o resto aqui nos DPs, tudo pontuações muito baixas. Perde com os Steelers, Butker ganha meio ponto, Bayer perde 5, o Singleton perde 3, é muito a perder. Aqui com o Rashad White e com o Roquan Smith, tinha dado para a vitória. Mesmo o Algeir, portanto, o Algeir, por exemplo, no lugar do Devonta Smith, o Roquan no lugar do Singleton, o Hopkins também podia ter entrado para o lugar de quem? Do Egbuka. Daniel Jones faz menos pontos que o Herbert, por isso ficaram aqui pontos no banco que tinham dado a vitória ao Dr. Luís. Mas estes são dois dos elencos mais fracos da liga. Mesmo assim, considero o do Dr. Luís um pouco mais forte. O Eggbook é dos melhores rookies da temporada, para já. Depois tem aqui o Cooper Cup e o Montgomery que podem ter aqui umas jogadas boas. Herbert é um bom quarterback. E no banco também há aqui uma ou duas boas opções, pelo menos mais que aqui. Otton, Tillan, Pierce, Kirk. É muito pouco aqui do lado do Diogo. Vamos ver se ele não vai atacar com força qualquer dia aí a free agency para ter mais opções, porque ele tem aqui o Tucker Craft, que realmente dá muito jeito. Uh, a par do Ferguson e do Brock Bowers, talvez dos melhores Tyrants, e do o miúdo dos Colts também, o Warren, também, bom Tyrant. Mas falta aqui outro nome que vá fazendo bugadas com consistência, porque o Rashi Shade o ano passado fazia no Barrinha, mas este ano para já ainda não. Passando à semana 3, que teve aqui umas pontuações bem altas, teve dois, três jogos bastante desequilibrados. Vamos começar pelo principal, diferença de 165 pontos, quase. O Maiden ganhou umas cambilhas, por isso não há aqui grande surpresa e nada que se pudesse fazer quanto a isto, porque foi uma semana para esquecer do lado do Moscambião e foi uma semana bem conseguida por parte do Maiden. O Jalen Hurts teve aqui 10 pontos a maior, quase 10,5. O Pucanacua ganha pontos, o Nico Collins também, Karen Williams mais 5 pontos, bugada do Mason a aproveitar a ausência do Aaron Jones. A defesa dos Packers aqui 1,5 ponto acima. O Brown ganha 2 pontos, o Travis Hunter perde 6. O Joey Sly como kicker 12,1, também mais 7 pontos, por isso aqui muita gente com pontuação acima da projeção e depois abaixo só mesmo o Swift perde aqui 14 pontos. O John Smith também perde aqui 7 pontinhos. E é isso. São os únicos que perdem assim realmente. Pontuações muito altas, muitos jogadores acima dos 30 pontos. Vários acima dos 40 também. Aqui um, dois, três jogadores acima dos 40, outros dois acima dos 35. Fica difícil assim conseguir lutar contra isto. No banco ainda havia Blake Corum, podia ter entrado para o lugar do Swift. Robert Spillane fazia mais com o Zac Baun, por isso isto ainda podia ter sido mais, ainda podia ter chegado aqui aos 320 pontos praticamente. Boa semana do Maiden, depois de algum azar na semana 1
e daquele desequilíbrio todo na semana 2, agora sim, a mostrar o seu verdadeiro potencial. Do lado do Moscambilhas, Haaland dentro da projeção e depois é tudo a descer. Brissol perde aqui 16 pontos, Jamar Chase na ausência do Burrow. Isto aqui, esta pontuação aqui, 18 pontos, quase 19, é praticamente tudo já no último quarto, já quando os Browns estão, os Browns não, os Bengals estão naquela de tirar a bola, porque a diferença já é muito grande, porque o Chase teve muito tempo só com uma ou duas recepções para 5 jardas, só depois no fim é que chegou a 50. Ah, é. Schultz não foi uma mau pick na free agency para o lugar de Tyrant, foi a pontuação mais alta de Moscambilhas a Tyrant esta semana e podia ter sido maior se tivesse metido o Andrews. Malik Neighbors, apenas 6 pontos dos 30 projetados. É uma perda bastante grande e vamos ver se não é aqui que mudam as coisas para os Giants. Então tem que mudar, porque Russell Wilson fez mais uma exibição muito pobre e o Neighbors recebe apenas 2 passos para 3 jardas em 7 targets, por isso o Wilson está claramente a pedir fim de carreira. E vamos ver se com o Jackson Dart depois, tanto o Neighbors como o Wendell Robinson, como o Tio Johnson, se sobem um pouco a produção. Zay Flowers também desapontou, apenas nem chegou a 5 pontos, apenas 2 recepções para 3 jardas. O DK Metcalf também consegue aqui 17 pontos, mas também muito pouco depois do que fez na semana 1. Jordan Brooks e Jordan Battle e Ravens, estes quatro aqui também perderam, por isso foi tudo a menos, tirando mesmo aqui o Schultz, que ganha 4 pontos, e o Allen que compra a projeção, o resto foi uma semana não para o Moscambilhas, e mesmo aqui com o Andrews no banco a fazer 40 pontos, não dava, podia ter tentado para o lugar do Neighbors ou do Flowers, mas nunca iria abater esta desvantagem. Foi uma semana para esquecer e uma boa vitória do Maiden. Isto sim é o Maiden que conhecemos, consegue pontuações altas, ele já fez vários jogos de 280, 300 pontos nesta liga, mas depois, por uma razão ou outra, acaba sempre por cair cedo nos playoffs. Mas que tem um elenco forte, isso tem. Também desequilibrado. Aqui é a vitória do Chambel contra o Tripa Seca. Caleb, claramente a escolha certa para quarterback esta semana. O Love faz apenas 30 pontos, o Caleb chega aos 55. McKervin, 27 pontos não está mal, mesmo assim abaixo da projeção. E contra a defesa do Jets esperava-se um bocadinho mais. A rushing defense do Jets não é das principais da liga. O Olavo ganha aqui 2 pontos, o Pitts perde 3, o McCaffrey perde 1. O Jadkins, bom jogo, outro bom jogo do Jadkins, 35 pontos. A defesa do Seahawks ganha aqui 12 pontos. Mas o que importa é que mesmo quando o Chambel fica abaixo da projeção, como no caso do Irving, do McCaffrey, não, sim, do McCaffrey também ficou abaixo da projeção. Há aqui muitos jogadores a fazer acima de 20 pontos e vários acima de 30 também. Judkins, McCaffrey acima de 30, Irving acima dos 20, 25, Pickens também acima dos 25. Por isso, é um time que está bastante forte por já neste início de temporada. A defesa dos Vikings faz aqui 50 pontos. Os Vikings fazem quê? 2 touchdowns defensivos, um foi uma pick six, outro foi um fumble return. Teve ainda outra pick, teve 4 sacks, destruiu completamente o Cincinnati do Jake Browning. Mas o banco aqui ligeiramente fraquinho do Chambel, tirando mesmo a defesa dos Vikings. Mas enquanto estes meninos aqui fizerem todos na casa dos 20, 30 pontos,
dá para vitórias, e dá para vitórias assim, de 260 pontos, bem acima da média da liga. O Tripa Seca, o nosso PV, coitado, não dava para fazer nada, não dava para disputar. O Bonix faz aqui 9 pontos menos que a projeção. Saquon Barkley uma desgraça neste jogo, apenas 18 pontos e meio. Davante Adams dentro da margem de erro. O Jake Ferguson, lá está, ganhou aqui bastante. Tony Pollard depois perde-os. Perde muitos destes pontos ganhos por Ferguson. Ridley acaba então por perder o resto. Keane Coleman, se calhar o Cia já está mais contente por não ter ficado com o Coleman, porque não é de todo um início de época bom para o rapaz dos Bills. E depois aqui todos os elementos da defesa também perdem pontos. Estão aqui praticamente 10 pontos perdidos entre eles, o que também não ajuda. E no banco havia Brenton Strange, podia ter entrado aqui para o lugar do Ridley, por exemplo, ou do Keane Coleman. Havia Trey Benson, uh, que, atenção, o PV agora vai beneficiar muito de ter aqui o Trey Benson no time, porque o James Conner lesionou-se. E então o Trey Benson vai aumentar bastante a projeção. Ele está com uma projeção de 26 pontos para a semana 4, por isso vai ser um elemento claramente titular neste elenco. Agora, Oli Gordon fez uma exibição razoávelzita, depois daquelas 2 semanas iniciais para esquecer. RJ Harvey é que ainda não pegou destaca nestes Broncos, fez uma boa primeira semana, mas depois disso também está um pouco para esquecer. Vamos ver agora, jogando contra os Bengals, pode estar um pouco melhor, pode subir um pouco a produção. Vamos ver o que é que vem aí do Tripa Seca. Apesar do choro, o Cia voltou a ganhar 3-0. Ele e o Chambel são os únicos invictos na liga. E há aqui alguns motivos até do Cia para chorar. Pacheco, já tínhamos falado dele muito mal. Chuba Hubbard está 4 pontos e meio abaixo da projeção, mas mesmo assim 24 pontos não é nada de deitar fora. Baker Mayfield ganha aqui 3 pontinhos e meio. Trey McBride um pouco abaixo, mas lá está, um Tyrant ficar acima dos 20 pontos é sempre bom. Depois aqui as apostas no Andale e no Teta Boa Macmillan é que não surtiram efeito. Depois tentou aproveitar a boa prestação deles na semana 2, mas eles desapareceram um pouco na semana 3. E Jonathan Taylor, quase 60 pontos, mais uma bugada, aqui mais ligeira, não chega aos 70, pronto. Também não pode ser todas as semanas, mas bom jogo novamente do Taylor. Defesa dos Bengals negativo, Nick Bosa e o Jaquan Brisker perdem pontos também. Portanto, aqui este problema da defesa, 194 pontos, é uma vitória com pontuação muito baixa, mas o que importa é que elas contam, igual, por isso. Sim, só tem que ficar contente por isso. No banco, McLaurin fica um bocado abaixo da projeção, mas dava para ficar no lugar do Andale. O Kenneth Gainswell faz aqui 5 pontos menos, mas também não é mau. Também dava para entrar no lugar do Andel. Davam muitos para entrar no lugar do Andel. É o Tutan McLaurin, o Marvin Harrison tem uma drop inacreditável. Ele faz apenas 12 pontos. Se agarra aquela bola e vai para touchdown, meu Deus, podia ter chegado aqui aos 30 pontos facilmente. Muito mau início da época do Harrison. Tem aqui uma boa primeira semana, mas claramente não convence ainda este rapaz, mesmo estando no segundo ano. Smiles, o homem dos fechados, que está a pagar a fatura cara e agora é ir sobrevivendo. Mahomes, 17 pontos abaixo. O Henry também está a fazer o início de temporada muito discreto para aquilo que ele consegue. O ano passado ele era
o segundo ou terceiro melhor jogador de fantasy. Este ano está, como é que está em Power Ranking? Nono, apenas o nono na posição. É pouco. Sam Laporta também perde, tal como o Jameson Williams. Hawkinson ganha aqui um bocadinho. Odunze perde. Jesse Seal, o backup do Aaron, nem vamos falar dele. Mas é assim, podia ter entrado aqui o Darnell Mooney, mas eram mais 5 pontos. Não chegava para dar a vitória. O Michael Pennis, nem vamos falar então desta desgraça que foi contra a Carolina. Mas o Smiles tem que ir sobrevivendo agora nestes jogos. Esperar que vão voltando alguns destes elementos. Aí eu que era só para a semana 6, acho eu. Uh, semana 6 contra o Tampa Bay. O Mixon, como é que estamos aqui do Mixon? Nem sequer se sabe se vai calçar esta temporada. TJ Spears vai voltar, mas ainda é capaz de falhar mais uma ou duas semanas. Quem é que tem mais? Tem o Reed e tem o Worthy. É o Reed, 6 ou 8 semanas para o Reed, portanto só lá para a semana 8, 9 é que deve voltar, enquanto que o Worthy é para a semana 4, 5, talvez para a semana a seguir. Talvez, vamos ver aqui, se calhar volta na semana 6 contra os Lions. É muito difícil para um jogador, depois da lesão que teve, voltar na estrada. Talvez volte em casa. Aqui contra o Ravens parece ser muito cedo, portanto, semana 6 contra os Lions. Entretanto, o Smiles é ir sobrevivendo e tentar encontrar uma vitória em algum lado que permita manter a temporada viva. Todos vamos aos playoffs, não é? Mas é preferível ir um pouco mais acima no ranking e depois defrontar um fraco na primeira ronda, na ronda da wildcard. Um, mas boa sorte, Smiles. Muito, muito lesionada, muito bichadinho aqui. O Barrinha, nova vitória, depois daquela derrota a abrir o campeonato, a temporada, aliás, duas vitórias seguidas. Sem quarterbacks, tanto o Justin Fields como o Jason Daniels estavam lesionados, então veio o Mariota, que não foi assim tão mal, 46 pontos. Uh, o James Cook ganha aqui 10 pontos. CeeDee Lamb vai ser uma dor de cabeça agora para o Barrinha, para o nosso Nelinho, vai ser uma dor de cabeça aqui a lesão do Lamb durante 4 ou 5 semanas. Uh, vai ser difícil uh, de substituir este rapaz. Kincaid teve bem. O Warren é que perdeu aqui uns pontinhos. Brown dentro da projeção. Vamos ver se o Sam Brown não vai ter aqui nenhuma penalização, nenhum jogo de suspensão por os microfones estarem praticamente à frente da boca dele. Ele não disse nada de especial, mas pronto, já se sabe como é que é a NFL e o Goodell. Tyreek Hill, que alegadamente comete violência doméstica, faz aqui 21 pontos. Darwin James ganha aqui 11 pontos, bastante bom, compensa as perdas do Franklin e da defesa dos Bills. Mas depois está aqui Sutton, talvez um dos principais candidatos a entrar no lugar do Lamb. Uh, defesa dos Eagles também fez bem melhor que os Bills esta semana. Cam Scatibble, 36 pontos, também uma boa opção para entrar aqui no lugar do Lamb, passando por exemplo o Brown ou o Will para o lugar do Lamb e depois entra o Scatibble para flex. Entre Scatibble e Sutton, terá que se encontrar aqui uma resposta. Vamos ver se o Scatiba consegue estas performances mais consistentes, porque a primeira semana foi para esquecer, depois nada mal na segunda e aqui nesta semana 3 explodiu contra os Chiefs. Mas depois do resto do banco, Russell Wilson, bem, enfim, em princípio,
Se o Giants fosse uma organização séria, era o último jogo do Russell Wilson com a camisa do Giants. Mas o Fields acho que já volta esta semana, por isso está um pouco resolvido e Daniels talvez também volte. Por isso, sempre é menos um problema. Mariota é uma solução de emergência. Mesmo assim, 207 jardas, um touchdown. Teve o fumble, pronto, prejudica aqui um bocadinho. Não teve assim muitos passos. E depois ainda por cima não confia no running back certo. Maldito, não deu a bola ao Bill. Mas é isso. Do lado do Samuel. O que é que se pode dizer? Trevor Lawrence, Mr. Sunshine. Enfim, 23 pontos apenas. James Conner, lesão, faz apenas 11 pontos. Vai ser um problema para o Samuel também. Como se não bastasse o problema do quarterback, agora vem o problema do running back. Samuel, digo Samuel, pertence ao Samuel, portanto está em casa. Perde aqui 8 pontos. John Johnson também só ganha aqui um ponto. Taron Tracy perde bastante. O Tracy parece que vai ser claramente o reserva dos cativos, se continuar assim estas prestações. Gibbs é a grande bugada do Samuel, aqui 40 pontos, mais 10. Mas depois o Walker perde um bocadinho, o Bynum também perde 4 pontos. De resto não há aqui mais nada. O Bobby Wagner até ganha aqui 5 pontos e meio, não está mal. Mas depois no banco não há aqui nada que desse para virar, acho eu. Pelo menos do que me lembro de ver antes, não havia aqui nada. É, não. Podia entrar o Shakir, 19 pontos, podia entrar para o lugar do Tyron Tracy ou do Connor. Mas não há aqui nada no banco que desse para virar. E agora vamos ver, sem James Conner, o que é que o Samuel inventa aqui no seu time. Dr. Luís, com a primeira vitória da época frente ao Chu, ambos ficam com uma vitória e duas derrotas. Justin Herbert até nem faz uma pontuação por aí além, apenas 39 pontos. Rashad White perde bastante. Egbuka faz uma exibição bem melhor do que na semana 2. Goddard ganha um pontinho. Devonta Smith ganha 8. Cup perde, mas depois está aqui a bugada do Montgomery, uma das principais bugadas da semana 3. 151 jardas, 2 touchdowns, é incrível. A prestação do Montgomery contra os Ravens. Uh, e é o que dá, é o que faz a diferença neste jogo. É mesmo esta bugada. Montgomery e a defesa dos Steelers foram os principais impulsionadores do Dr. Luís, que no banco não tinha assim nada especial. Tinha o Bateman podia ter entrado para o lugar do Cup. O Daniel Jones faz aqui mais um ponto e meio que o Herbert, mas de resto, foi muito confiar aqui no Montgomery para dar a volta na última noite. Do lado do Shu, Gino Smith até faz uma boa prestação, mas depois Aston Gianti, para já o rookie pick 1 está para esquecer. Garrett Wilson ganha aqui 8 pontos, não está mal, 8 pontos e meio, aliás. Mas depois Brock Powers perde aqui 10 pontos. Purcell ganha, mas depois o Camara e o Chase Brown perdem muito. Chase Brown, um dos principais pontos negativos do que vai da temporada, apenas o 34 na sua posição. Ele que estava com um hype enorme para ser top 5 na posição de running back e sai isto. Depois aqui nos defesas não há assim, até o Brandon Jones ganha e o Fred Warner também. Depois lá está, Patriots e Luke perdem meio ponto, mas estes aqui ganham bastante. Faltou mesmo aqui Giant e Chase Brown e o Brock Bowers fazerem mais qualquer coisinha. Tua turn the ball over, muito abaixo da projeção, 9 pontos e meio. Pittman podia ter entrado e já deixava o show mais perto da vitória. O Pittman no lugar do Chase Brown, mais 20 pontos, já dava.
era o quando chegasse. E o Ion Manor, segunda semana a fazer também uma exibição bem decente. Fez mais que o Camara, mas é a principal diferença teve mesmo aqui Pittman e Chase Brown. Eh, Isto aqui virava o jogo. Pompeu, primeira vitória da temporada contra o Diogo, contra o Boa Vista. Teve aqui o Daca a perder uns pontinhos. Teve. Caramba, teve aqui mais quem? O Ashan também perdeu aqui um pouco, perdeu aqui 4 pontos e qualquer coisa. O Agent Brown é que ganhou, finalmente o Agent Brown apareceu na temporada, mais 13 pontos e 4. Tyler Warren, neste aqui não esteve tão feliz. Josh Jacobs também foi uma tarde para esquecer para todos os Packers, praticamente. Travis Etienne também perde aqui 2 pontos e meio, ou 2 pontos e 3 duas décimas. 7 pontos ficam aqui do Drake London. Uh, Valeu mesmo aqui a bugada do AJ Brown, porque de resto. E a defesa dos Buccaneers também ganha aqui 9 pontos com a defesa dos Buccaneers, mas de resto foi muito no limite. Depois havia aqui o Hunter Henry, que podia ter entrado para o lugar do Warren, por exemplo. Uh, Quentin Johnston, podia ter entrado para o lugar do Drake London. E mais nada. E mais nada mesmo. Caramante também não fez um mau jogo, mas Hunter Henry e o Quentin Johnston eram claramente os jogadores a usar nesta semana, mesmo assim deu para a vitória. E agora não vai haver Najee Harris, portanto o banco do Pompeu vai ficar um pouco limitado. Aqueles foi de vela, por isso aqui sem Eckler, sem Harris, o Burrow também mais 2 ou 3 semanas, 3 meses, é 3 meses, por isso uf, vai ser difícil esta temporada para os Bengals. E para o Pompeu também. E ele lixou completamente também T. Higgins, Jamar Chase e Chase Brown também, a temporada deles também foi por água abaixo. Do lado do Diogo, Kyler Murray, novamente a perder pontos, uh, 8 pontos que ficam aqui. O Jack and Dobbins ganha alguns, mas depois Shade perde 2 pontos. Tuckercraft, como já foi dito, matar os Packers. O Tuckercraft perde aqui 8 pontos e meio. Jacoby Myers também perde. O Waddle dentro da projeção. Kirk perde 6 pontos. Baker também perde 5 pontos, 4 pontos e meio, aliás. Bobby Okereke também perde aqui 2 pontinhos. A defesa dos Jets e o Matt Gay ganham, mas não dá para muito mais. Ainda por cima o Goff não faz assim uma pontuação muito alta. Ainda fica claramente atrás do Kyler Murray, por isso é. E depois aqui Thielen, Otton, Pierce, todos com 0 pontos. O Pierce, aliás, está inativo. LT Scratch, se não me engano. Ele e o British Brook são LT Scratches. Uh, este banco aqui está muito pobrezinho. E enfim, vamos ver. Ainda por cima com a lesão do Aaron Jones agora. Muito complicado a temporada para o Diogo. Último jogo, finalmente. A vitória do Capi, a primeira vitória do Capi na temporada contra o Parobé. Lamar Jackson, dentro da projeção, aqui um ponto e qualquer coisa a mais apenas. Javonte Williams também dentro da projeção. Uh, Perde 3 pontos e qualquer coisa com o Moore, perde 8 pontos com o Kelsey, mas depois ganha com o Hampton. Hampton finalmente aqui uma boa exibição nesta temporada, 40 pontos, de 70 jardas, em 19 carry. Uma média um pouco baixa, mas pronto, são 70 jardas, mais 59 em recepção e houve aqui um touchdown, por isso, bom jogo do Hampton, dentro daquilo que se esperava mais dele. Ramondre Stevenson, enfim, ele teve 2 fumbles, acho eu, certo?
que nem aparece, mas acho que uh, pelo menos um teve, mas acho que foram dois. E um deles foi na endzone, por isso uh, Stevenson perde aqui 11 pontos, é muito. Mike Evans lesionado, também vai ser um problema. Está questionável para a semana 4. Vamos ver no que é que isto resulta. A Debo ganha aqui um bocadinho, o Landman perde bastante, mas a defesa dos Broncos recupera para o Landman e para o Elliott. No banco havia Keenan Allen. Caso o Mike Evans perca tempo, Allen vai entrar. Uh, o Zach Ertz tinha ganho aqui pontos ao Kelsey. Kendra Miller também tinha feito mais que o Ramon Stevenson. Há aqui algumas pontuações boas no banco. Vamos ver como é que o Capi baralha e volta a dar para a semana seguinte. Porque é uma vitória apertada por números relativamente médio-baixos. Não são muito baixos, mas também estão um bocadinho abaixo da média. O Parabé continua a desapontar. Teve aqui o Drake May, que até faz bem, está bem, 56 pontos, tendo em conta que a certa altura parece ter tido uma concussão que passou despercebida. Não está uma pontuação muito má para o May. Bijan Robinson perde 7 pontos, Jefferson perde 8, Njoku dentro da projeção, o Jigba é dos principais jogadores positivos do Parobé, semana após semana. Brian Thomas, uh, vamos ver se a culpa é só do Lawrence ou se o Thomas atingiu aqui alguma parede. Troy Franklin, má aposta. Uh, Logan Wilson também perde pontos. Daxil perde pontos. Apostar em defesas dos Bengals esta semana foi um erro. Depois aqui os Colts ganham 9 pontos, mas Basel perde. Mas havia Oconco no banco, 21 pontos aqui no lugar do Troy Franklin, já dava para a vitória. Matthew Golden, 17 pontos, também podia ter sido aqui uma boa no lugar do Franklin. E o Golden vai ser daqueles starters obrigatórios para a semana 4, tendo em conta que vai jogar contra essa merda da defesa secundária dos Cowboys. Trevian Anderson tem que ter mais toques, claramente, porque se o Stevenson era a fazer merda, o Anderson tem qualidade, é preciso confiar nele. Uh, E o Sandborn tinha ganho pontos aqui, o Logan Nelson também. Mas pronto, aqui o Conco ou Golden, no lugar do Franklin, tinham dado para a vitória. Mais escolhas do Parobé, que está 1-2, é um pouco surpreendente. O Parobé é sempre bastante competitivo e está sempre, quase sempre no topo da sua conferência, mas aqui claramente com um mau início de temporada. Semana 4, o Moscambilhão vai ter outra vez o cu comido pelo tricampeão. Vai ficar 2-2 e o Barrinha 3-1. Isto vai ser muito difícil isto virar, tendo em conta que a grande esperança do Moscambilhas era o Jamar Chase, com a lesão do Burrow, a época praticamente morre. Bom jogo em perspectiva aqui entre o Chu e o Packers. O Dr. Luís vai jogar aqui com o Pompeu e a vitória do Pompeu não parece ser assim. A projeção, pelo menos, não parece ser assim tão surpresa. Esta aqui também não. A vitória do Capi sobre o Samuel também não me parece ser assim tão improvável de acontecer. Maiden Cia, não vou dizer nada. Duelo de chorões. Bom jogo também aqui em perspectiva entre o Tripa Seca e o Parobé, mas acredito que o Parobé tenha mais condições para ganhar. E depois Boa Vista, Niterói. Duelo bem aqui pelo fundo da tabela, neste momento. E este é daqueles jogos que, se o Smiles não ganhar, a temporada fica com grandes problemas. Mas é claramente um daqueles jogos que vai ganhar o menos mal. Olhando então para as jogadas da semana 2, tivemos Malik Neighbors a ganhar aqui 32 pontos, Sam Brown 29, Taylor 28,5, Tucker Craft 28,5 também. Nas projeções aqui o Burrow e o onde é que está o Eckler são projeções aproximadas, porque a SPN fez merda, não tinha a projeção original, mas fiz em termos de média dos jogadores,
o Barrow perde cerca de 35 pontos e o Eckler perde cerca de 13 para o Pompeu. Claramente um dos grandes prejudicados da semana 2 em fechados. Uh, na semana 3 temos aqui mais para baixo. Defesa dos Vikings ficou no banco. Aliás, do top 5 de bugadas, 4 ficaram no banco. Defesa dos Vikings, Henry, Mark Andrews e Cortland Sutton. E depois temos aqui o David Montgomery. Uh, enquanto nos fechados, CeeDee Lamb, claramente, 30 pontos e meio. Chase Brown, Neighbors, Zay Flowers, dois jogadores aqui de Moscambilhas. E depois está aqui no banco o Michael Pennis, mas não conta tanto. E Jake Browning também não. O Jake Browning acaba por contar, porque coitado do Pompeu vai ficar sem o Barrow durante muito tempo. E sendo o Browning a opção, pelo menos para a bye week do outro do outro quarterback, do Dak Prescott, vai complicar aqui um bocadinho a vida ao Pompeu. Para os totais, temos aqui, em termos de bugadas, quem é que teve mais bugadas? O Barrinha teve 14, Packers e Capi com 13, Maiden e o Chu também tem 13, o Maiden com 12. Enquanto nos fechados, temos aqui com 19 o Smiles, o Moscamilhas também 19, 18 o Pompeu e o Samuel, temos aqui 17, muito mais fechados do que bugadas este ano, no que vai da época. No head-to-head, já falei aqui na primeira vitória do CIA sobre o Smiles, que está aqui. Eles tinham 4 duelos até o momento. Este foi o quinto e a primeira vitória do CIA sobre o Smiles. E houve aqui alguns jogos que também foi o Maiden contra. Não, Moscambilhas contra o Maiden. 5-4 foi o nono jogo entre eles na fase regular, porque no total também são 11 já. É um dos jogos mais que já aconteceu mais vezes. O Kiss contra o Samuel também 11. Deixa cá ver se encontro aqui mais algum. Pompeu contra o Cia também 11. Portanto, aqui é normal que os 8 membros originais que ainda estão na liga tenham mais jogos entre eles. Show também 11 jogos contra o Samuel e contra o Parobé. O Pompeu tem 6 jogos contra o Cia. Pronto, aqui podem ver depois aqui, mas o destaque vai mesmo para essa primeira vitória do Cia contra o Smiles. E não se esqueçam das ligas do Pompeu, tanto o Survival, que temos aqui já o Shu com 2 piques falhadas. Depois temos aqui, penso que é o Doutor e o Chambel com uma cada. O Doutor apostou nos Falcons nesta última semana e o Chambel no, nos Packers. Por isso façam os vossos piques para o Survival e façam também para o Pick'em, porque está bem disputado. Há aqui aliás, três jogadores com 36 escolhas certas e 12 erradas, empatados. O Samuel está aqui atrás, duas piques atrás. O Pastel Blanc está a 3. Portanto, isto está bem renhido. Há aqui 3, 4, 5, 6. Está muito renhido aqui. Principalmente o Pompeu já está um pouco atrás, mas este aqui, diferença de 3, é bem renhido. O Chu é que está uma desgraça em total de piques certas. Mas agora voltamos à programação habitual, com um bugadas e bichados por semana. Este aqui foi um pouco mais longo porque havia 2 semanas para analisar. Mas para a semana cá estaremos, para a semana 4 da Fantasy e da NFL. Vamos ver se continuamos a ter alguém invicto na nossa liga. Vamos já ver, só ver aqui os pontos. Barrinha, claramente líder, com o Maiden atrás. Quem é que tem menos? Smiles e o Diogo. Não é grande surpresa. Tripa Seca também está aqui. Points against. Para o B, a liderar do ranking do azar, é o que sofre mais pontos. Mas o Smiles e o Moscambilhas e mesmo o Pompeu. Aqui muita gente a sofrer bastante.
Quem sofre menos é o Limoeiro. Portanto, Limoeiro, número 1 no Power Ranking da sorte. Uh, mas está terminada a análise desta semana 3 e também da mais rápida da semana 2. Voltamos na próxima semana com os jogos da Week 4 e pela primeira vez vai haver um jogo cedo no domingo. Manhã no Brasil, início da tarde em Portugal, com o Vikings Steelers. Não esquecer este jogo na Irlanda, o primeiro da NFL International Series. E amanhã, Seahawks Cardinals, duelo de divisão. E depois tudo normal, os horários normais. E aqui este grande jogo na noite de domingo, Chiefs Ravens. Um deles vai começar 1-3 a temporada. Impressionante. Então, terminado. Até para a semana. Fiquem bem, façam boas escolhas e boa sorte.